O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 18 de setembro de 2025. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá. Sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. É isso aí, gente. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos do futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço a nosso Senhor El Cantare que não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente, estamos dando início ao Verdade Alienígena. No caso, hoje não é sobre o livro UFOs Captados por Câmera, do nosso querido mestre Ryu Hokawa, mas a sequência de um estudo que eu venho fazendo há algum tempo sobre o véu da invisibilidade, sim, que eu fiz durante os outros programas, e que ao qual vai se somando uma série de outras informações. Por exemplo, hoje eu estava vendo o Rancho Skinwalker e eles soltaram um míssil, está fazendo uns experimentos com drones, tinha 1000 drones, e os drones iam caindo, não sei o que, eles soltaram um míssil. E durante a filmagem viu o seguinte, que o míssil ia subindo, e aí num ponto ele desaparecia e reaparecia. O pessoal que estava no helicóptero não viu o míssil, o que mostra uma coisa. O véu da invisibilidade que os alienígenas detêm, ele só torna a nave invisível e não transparente. Ok? Nós vamos conversar disso na sequência, que temos muita coisa para tratar. Nos programas Verdade Alienígena, fecha as cortinas, e Verdade Alienígena, fecha as cortinas mesmo, cujos links estão na descrição, eu descortinei o véu da invisibilidade que oculta os discos voadores, o que suscitou uma outra questão. Por que essas naves são tão sensíveis à ressonância Schumann? Uma pergunta que, como sempre, foi feita por Miriam Big Pig. Nota, no último programa, fecha a cortina mesmo, eu falei que quando ocorre o fenômeno da ressonância Schumann, que ela é uma frequência, na verdade, forma-se na ionosfera, a frequência Schumann, com as ondas de rádio, são ondas leves, oriundas de equipamentos, de pessoas, o ser humano quando pratica meditação emite, que são as ondas alfas, elas sobem, quando atingem uma determinada intensidade, ela desce. No que ela desce, há uma estabilização de tudo. Tanto é que é visto que há uma redução de crimes, de doenças, É impressionante. Há uma estabilização na Terra. Tudo que é humano é estabilizado e tudo que não é humano é desestabilizado. E aí, dentro do que é desestabilizado, há o véu da invisibilidade. Mas vamos avançar um pouco. Pergunta é, por que essas naves são sensíveis à ressonância Schumann?
Para respondê-la, vamos ao documentário alcunhado de Bob Lazar, Área 51 e Discos Voadores, que foi lançado em 2018 sob a condução de Jeremy Corbell. Nota, esse documentário está disponível no YouTube, ele não é legendado porque ele é em inglês, é Bob Lazar, Área 51 e Flying Saucers, os pires voadores, que aqui virou disco voador, não se sabe porquê. Em todo caso, você pode usar o tradutor que transforma em legenda do YouTube, que não é lá essas coisas, mas quebra o galho. Exige uma interpretação de texto. Claro, para os seguidores do Cuesta, interpretar texto é uma coisa que você faz com o pé nas costas. Agora, se tiver analfabeto aí, meu, problema seu. Vamos lá. No qual uma cena em que Bob Lazar, o homem de preto da vida real, nota, o Bill Byrne da UFO Magazine, sempre fala, muitas vezes o homem de preto não sabe que ele é homem de preto, ele está atuando sem saber. Eu falei disso em um outro programa da série Verdade Alienígena. Esse era do UFOs Captados por Câmera, onde eu mostrei um homem de preto, um outro homem de preto, um homem de preto nipônico, também e atuando, fazendo o serviço, digamos, o serviço sujo da NASA. Embora essa agência dos homens de preto não se sabe se ela é realmente ligada à NASA, à CIA, ou se ela é mais uma agência dentro da pirâmide hierárquica do governo norte-americano. Em todo caso, há uma cena em que Bob Lazar desenha uma nave espacial e perpetra o seguinte relato: o elemento 115 é o que chamaríamos de combustível, pois forneceria energia para o reator. Na verdade, haveriam vários reatores e ele produziria energia para os emissores que circundam a nave. Mas vamos lá. O que acontece com a gravidade? Lhe pergunta o entrevistador. O elemento 115 afeta a gravidade, explica Lazar, pois o elemento 115 produz sua própria energia gravitacional, ou seja, por meio dele pode-se gerar os efeitos da polaridade de um ímã. Norte e sul se atraem, norte-norte ou sul-sul se repelem. Todavia, ele tinha uma técnica de fabricação muito específica. Eu realmente não sei como essa informação surgiu. Seria de uma fonte alienígena? Veremos na sequência. Seu codinome era LA-1000, sim. Era assim que era chamado fora da área 51. E isso é apenas um código, um embuste. Sim, porque como eu disse, a área 51, na área 51 apenas seria montado as naves. Ela seria fragmentada e mandada para vários laboratórios, institutos do mundo todo. Cada um trabalharia um elemento dessa nave ao seu modo e depois mandaria os resultados de volta para a área 51. É igual eu citei daquele filme A Mosca, que tem o Seth Brundle, lembrei do sobrenome, em que ele fala que está construindo um teletransporte, e daquele que ele se funde com a mosca, e aí era a Gina Davis que fazia, não lembro o nome da personagem. E como é que você faz isso? Eu falo, eu mando um fragmento dele para cada laboratório, cada um faz o seu serviço e manda tudo. Eles não sabem, ou seja, ele preserva o que é a integridade intelectual da coisa. E o mesmo é feito com as espaçonaves, pois deveria ser algo avançado, uma armadura, algo que atuaria por fora da espaçonave, como um campo de força. Então é um material incomum, é uma armadura muito moderna que responde às perguntas estranhas. Sim, OVNI gera pergunta estranha. Este combustível tem a forma de um triângulo tridimensional com pequenas bordas arredondadas e o desenha. Tem uma cor de cobre, aquele marrom avermelhado, e a maneira como isso é fabricado é realmente crítica. Não é simplesmente cortado de uma folha grossa do material, é de um cilindro feito deste material que ele é retirado. Isso é usinado em forma de cone. E uma parte externa é raspada, se usando um torno ou algo parecido até que você tenha um cone tridimensional. Uma vez que você tem o cone, ele é fatiado. De acordo com o desenho dele, é cortado como se fosse um salame. E então, esta peça inicial, um cilindro sólido, não é mais um cilindro sólido. Consiste em muitos discos empilhados.
e estes são fundidos, e todas essas etapas são necessárias para produzir um triângulo bem-sucedido que fornecerá o combustível. Infelizmente, esse é o limite do meu conhecimento sobre o assunto. Isso não faz sentido em lugar nenhum, mas é o que é preciso para funcionar. Como eu disse, para aí, eles preservam a propriedade intelectual da coisa. E a tecnologia alienígena presente na nave se vale disso. Essa energia gravitacional entra em um pequeno reator. Na verdade, ele desenhou vários, mas vamos por uma explicação dele. Essa energia gravitacional entra em um pequeno reator que a amplifica através do seu equipamento, a direcionando por meio dos guias de ondas e arcos para emissores, permitindo que ela impulsione a nave e manipule a onda gravitacional para qualquer propósito. Lembra que eu falei no último programa da série da nave que apareceu no Japão e ela tinha uma cobertura, ela tinha um invólucro de plasma. Na verdade, o plasma seria um efeito colateral relacionado, causado por essa energia. Era um efeito colateral. Essa energia fazia alguma coisa que gerava esse plasma. Ou seja, nós vamos entrar nisso mais na sequência. Eu não quero estragar a surpresa. O que é esse elemento 115? Me pergunta Miriam Big Pig. Na Enciclopédia Britânica, o texto alcunhado de elemento 115 moscóvio. Lendo-se que o moscóvio é um elemento transurânico produzido artificialmente que carrega o número atômico 115. Em 2010, os cientistas do Instituto Articulado de Pesquisas Nuclear de Dubna, na Rússia, e o Laboratório Nacional Lawrence Berkeley, de Berkeley, na Califórnia, anunciaram a produção de 4 átomos de moscóvio quando o cálcio 48 foi fundido com o americio 243. Engraçado que é uma parceria entre os rivais, hein? Russos e norte-americanos. E é interessante que esse outro ponto, o moscóvio, elemento 115, ele não é natural. Ele é resultado de um cruzamento do cálcio 48 com o americio 243. 2 isótopos de moscóvio foram produzidos com pesos de 287 e 288, sendo que esses isótopos decaíram em 46,6 e 19/280 milissegundos. Ou seja, a vibração dele, o tempo de vibração dele é muito curto. Ademais, suas propriedades químicas podem ser semelhantes às do bismuto, um material pesado e quebradiço que é utilizado em cosméticos. Por exemplo, em 2016, a descoberta do moscóvio foi reconhecida pela União Internacional de Química Pura e Aplicada e pela União Internacional de Física Pura e Aplicada. Os descobridores o chamaram de moscóvio em homenagem à região de Moscou em que está localizado o Instituto Articulado de Pesquisa Nuclear. Por fim, o moscóvio é altamente radioativo e não tem uso biológico ou industrial conhecido até a redação deste texto. Sim, o tempo de vibração dele, como eu disse, é muito curto. Tanto é que, quando eu estava assistindo o documentário, eu fui consultar o chat GPT a respeito e falei, não serve para nada. Perguntei, ele é figurativo? Ele ainda tentou contemporizar, não, é usado em estudo. Eu falei, que estudo se ele não serve para nada? Estranho isso, não? Estranho nisso, não? Nota, segundo a Enciclopédia Britânica, o elemento 115 foi criado em 2010 e batizado de moscóvio em 2016. Contudo, a primeira entrevista de Bob Lazar, ainda sob o véu do anonimato, ocorreu em 1989, quando ele foi sabatinado por George Knapp, da KLAS-TV de Las Vegas, em Nevada. E a partir daí, ele publicizou o elemento 115. Espera aí, mas se juntaram o tal do cálcio 48 com o americio 243 em 2010, como é que em 1989 ele já estava falando disso? O LA1000. Ou seja, isso é de fonte alienígena. Mas por que eles resolveram falar disso agora? Porque eles já sabiam que existia. Claro,
O russo Dmitri, lá em 1869, se não me engano, ele sonhou com a tabela periódica. Dizem que ele sonhou, na verdade não. Esse cientista russo, ele acessou os arquivos akáshicos e recebeu a tabela periódica para trazer para a Terra para auxiliar no desenvolvimento da física. Essa tabela periódica ela já usada, era utilizada em outros planetas, por outros povos, e foi dada para a Terra através de Dmitri, e lá nessa tabela tinha já o espaço destinado ao elemento 115, ou seja, ele já existia. Eles só utilizaram, no caso, uma artimanha mais velha do que andar para frente. Para quê? Para tirar o foco do Bob Lazar, ou seja, eles mudaram o nome para sair do elemento 115 para o Moscov, ou seja, para desabilitar o discurso do Bob Lazar. É igual eles estão fazendo agora com os OVNIs. Eles tiraram o termo UFO e puseram o UAP. Saiu UFO para UAP. UAP para quê? Para dar um aspecto de novo. Para passar um verniz na coisa. É igual os faraós faziam. O que os faraós faziam? Quando um faraó assumia o Egito, ele ia lá nos templos, nas pirâmides, obeliscos, mandava apagar o nome do predecessor e talhar o dele. Tanto é que, se você observar as imagens dessas imagens das velharias do Egito aí, você vai ver que tem uns negócios furados lá cavucado lá no fundo. Por quê? Porque para que o faraó que viesse não apagasse o nome dele, ele mandava os caras cavucar lá no fundo. Aqui nem um pica-pau lá, cutucando lá no fundo. Para quê? Para não se apagar. O cara era tão safado, tão canalha, que fazia assim. É igual o pessoal que tomou o Brasil hoje através de um golpe. Isso sim foi golpe. Que quando eles assumiram o país da outra vez aí, que eu também acho que foi golpe, eu já duvido da outra eleição também. Não duvido da eleição, ou seja, não duvido mais de nada. Se tratando do que eles fizeram agora aí, o que eles fizeram? Eles pegaram um programa social do governo anterior deles, que era o suposto inimigo deles, era a direita, chamava aquele direito, que era a teoria das tesouras. Esquerda, mas eles se camuflavam de direita para parecer que estavam lutando entre si. Tanto é que nem brigaram por nada. Os caras simplesmente pegaram o programa assistencial e mudaram de nome, se apropriaram da coisa. Simplesmente fizeram isso. Ou seja, safadeza e canalice não é de hoje. Tudo bem. E os elementos 115 estão aí e dizem que ele não serve para nada. Ok? Ou não servia. Todavia, em 20 de novembro de 2024, no site Science Tech Daily, publicado foi o artigo cunhado de A tabela periódica ficou mais selvagem. Cientistas desvendam os segredos dos elementos mais pesados, do elemento mais pesado de todos os tempos. Cientistas desvendam os segredos do elemento mais pesado de todos os tempos, o moscóvio. E é um ponto curioso. Como eu disse, eu consultei o site GPT, ele diz que o negócio é figurativo. E aí, é aquela coisa, por que eles estão trabalhando com uma coisa figurativa? Mas vamos lá. Lembre-se que uma equipe internacional liderada por cientistas do GCI FAIR em Darmstadt, na Alemanha, da Universidade Johannes de Mainz e do Instituto Helmholtz, também Mainz, determinou com sucesso as propriedades químicas do elemento superpesado produzido artificialmente, o moscóvio, elemento 115. O moscóvio é agora o elemento mais pesado já estudado quimicamente. Foram necessários 2 meses de trabalho contínuo e ininterrupto na instalação de aceleradores de íons pesados para conseguir isso. É igual o acelerador de partículas do CERN. Já tem a tecnologia. Matheus, eles seriam os homens de preto aí estudando esse equipamento, essa coisa? Não, eles são a fachada. Não são os homens de preto. Como eu falei, já foi estudado isso, gente. Agora estão, como eu falei, mudaram o nome, estão passando um verniz de novo e transmitindo isso pra gente. Vocês vão ver o que interessante fica a coisa agora. À medida que seus muitos prótons no núcleo aceleravam os elétrons, girando em torno do mesmo,
em velocidades cada vez mais altas, os efeitos explicáveis com a famosa teoria da relatividade de Einstein entravam em ação. Peraí, eles estão comprovando a teoria de Einstein? Não, não é uma teoria. O Einstein que morreu achando que isso é uma teoria, não, é uma verdade. Os alienígenas já sabem disso faz tempo. E agora só estão conseguindo comprovar? Não, já foi comprovado, eles já sabem disso, gente. Esse instituto aqui é só uma fachada. Esse instituto aqui, ó, GCI Fair e a Universidade de Johannes e o Instituto Helmholtz são só fachada. Eles já sabem disso e só estão querendo falar, oi, que nós descobrimos, cara. É como se alguém pegasse uma roda quadrada e aparasse as pontas com o fim de descer uma ladeira. Mas vamos entender um pouco do que está acontecendo. Em uma breve história do tempo, Steve Hawking, seu autor, escreveu que a teoria da relatividade geral de Einstein previu que o espaço-tempo começou na singularidade do Big Bang e chegaria ao fim na singularidade do Big Crunch. Se todo o universo voltasse a entrar em colapso, qualquer matéria seria destruída na singularidade. Ou seja, a energia gerada pelo elemento 115 seria transformada em um campo de força que destruiria a matéria, no caso a atmosfera. A atmosfera é uma matéria menos densa, gerando um vácuo que arrastaria a espaçonave. Ou seja, o Big Crunch, que sobretudo nasce de uma singularidade e volta, que é o formato de uma... Imagina uma bola de futebol americano, é isso. Nasce aqui e volta aqui. Ou seja, a teoria da relatividade marcaria a distorção do espaço-tempo. E a matéria seria destruída. E é isso que eles conseguem através da energia fornecida com o elemento 115. Eles geram um campo de força. Esse campo de força gera um plasma, porque é destruída a matéria. E se forma o quê? O éter, o vácuo. E a nave vai. Por isso que ela atinge velocidades impressionantes. Ele não está brigando com a atmosfera, não tem atrito com a atmosfera, ele destrói a atmosfera. E à medida que esse campo de força ele destrói a atmosfera, ou seja, o Big Crunch gera essa energia, gera esse efeito Big Crunch em que toda a matéria é destruída, ele destrói também o que é a luz. A luz não é matéria, a luz ela é composta por fótons. A luz é feita de fótons, não é matéria, mas é uma partícula. E essa partícula, o que ela é? Ela é desmembrada, ela é dissolvida nesse campo de força gerado pelo elemento 115. Ele passa pelo reator, ele vai para os emissores que cercam a nave e o que? Eles vão o quê? Destruindo a matéria, gerando vácuo para se deslocar a tamanha velocidade, ou seja, eles não entram em atrito com a matéria. Eu já vi até estudioso de física falando, não, que se a nave andasse com a velocidade, ela parasse, ela iria explodir. Não, ela não está dentro da nossa atmosfera. É como se ela estivesse parada mesmo. Tudo que tem em volta dela, não existe nada em volta dela, só o vácuo. O que desloca é o campo de força. É parecido, vamos supor, coisa com uma bolha de ar dentro d'água. Vamos usar essa figura de linguagem. E aí a luz de bateria, a luz que acontece? Ela bate em um obstáculo e a volta dela, ou seja, o reflexo dela, ela bate naquilo que ela volta, ela bate na vista e você passa a ver o objeto. A luz bate, ela é destruída, ou seja, não há obstáculo. Se não há obstáculo, não há matéria. Esse é o efeito que essa energia que é gerada, que é oriunda do elemento 115, ela passa por esse reator, ela é acelerada, essa energia, esse é o efeito gerado por essa energia. O que é essa energia? Não sabemos. Não sabemos não, eu não sei. Mas, suponho eu que a NASA sabe. A NASA não, quem está por trás da NASA também, com esses institutos, essas faculdades, essas universidades, é uma fachada. Eles sabem por quê? Porque, como é sabido, por exemplo, o caso do ET de Varginha, a nave foi derrubada pelo NORAD. Eles têm tecnologia para derrubar isso. Ou seja, o que eu suponho que eles fazem? Eles têm uma arma que lança ressonância Schumann na nave, e essa ressonância Schumann, como ela desestabiliza
o véu da invisibilidade, e parece que é o mesmo processo, talvez, eu acho que uma determinada intensidade, ela desestabilize o quê? O campo de força como um todo. E a nave despencaria. Ela se torna visível e despenca, ela perde o campo de força. Ou seja, eles têm uma tecnologia capaz de produzir a frequência Schumann e a ressonância Schumann na sequência. E é isso que eles usam, essa é a arma que eles usam contra as naves alienígenas. Tanto é que tem relatos e mais relatos de nave que cai. Eu vou pegar vários relatos. Temos o famoso ET de Varginha, por exemplo, o caso Roswell. Essa energia antiga, claro que é antiga. É muito antiga, é mais velho do que andar para frente. Eu não sei se o caso Roswell foi isso, mas foi uma nave que caiu, ou seja, essas naves caem. Eu não, talvez ela tenha sido afetada pela ressonância Schumann, não sei. Talvez daí eles tenham criado, tenham estudado o que fez essa nave cair e, como descoberto que foi a ressonância Schumann, eles tenham estudado a ação que a ressonância Schumann tem sobre a energia gerada pelo elemento 115 e criaram uma arma. A sorte nossa, a priori. A priori. E a arma é para protegê-los, não é para proteger a base da pirâmide. Ok? Mas requer mais estudos. Nós, como nós não dispomos, nós não temos nave, nós não temos tecnologia, não temos dinheiro, eu vou continuar fazendo os estudos pelo meio que eu consigo aqui, que é por meio empírico, observação e dedução. E, na medida do possível, vou tentar, por meio do estudo místico, trazer resposta dos arquivos acásticos. Ok? Dito isto, eu encerro o programa de hoje. E vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, na descrição do programa eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e por via indireta. Por via direta, o meu livro aqui, ó, A Máquina da Verdade. Nesse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar para a molecada, que a molecada vai gostar, gente. Ok? Aí tem o meu outro livro, A Saga de Kid Winchester para os adultos. E aí tem o curso Fundamentos do Exorcismo, para você colocar o Satanás para correr. Ok, gente? Aí na sequência tem os métodos de arrecadação de fundo por via direta. Ao meu Apoia-se, do blog O Mochileiro Místico, o Pix para você já fazer sua contribuição e o PayPal para os nossos, principalmente para os nossos seguidores do estrangeiro, os acólitos. Aí temos o link da Boutique do Cuesta para você comprar a sua beca de conservador, o link de Com Letras de Mateus, o meu álbum de rock em parceria com o meu amigo Renato Pop, e os links de Verdade Alienígena, Fecha as Cortinas e Verdade Alienígena, Fecha as Cortinas mesmo. Aí tem o contato do Cuesta aqui para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta, pedir o contato do Naldo e coisa e tal. Aí tem o link do grupo do Cuesta no X, o Pravda Conservador, e no WhatsApp. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. E atenção, Denilson, o próximo evento. Atenção, Denilson, todos os carros. Regras para erradicar os radicais. Nunca recuar, sempre acelerar e caminhar em direção ao fogo no sábado, dia 20 de setembro de 2025, às 6 horas da tarde, às 18 horas, no sábado, dia 20 de setembro de 2025, regras para erradicar os radicais. Regras para erradicar os radicais. Nunca recuar, sempre acelerar e caminhar em direção ao fogo. Dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!